well. Muito bem, bom dia a todos. Estou muito feliz em estar aqui e estou aproveitando muito a conferência e muita interação positiva, discussões em grupo, então eu me sinto muito bem, porque nós todos estamos trabalhando, buscando ajudar o tema da EB. Muito bem, obrigada por me receber aqui. Eu vou falar hoje sobre diferentes tipos de terapia genética com a EB, em especial esta que eu lhes comento. Bom, não preciso ir mais a fundo a respeito de como que a EB distrófica recessiva as suas características, as erosões, cicatrizes generalizadas, cicatrizes de mãos e as funções que são perdidas também, outras complicações, estenoses esofágicas, preocupações a respeito de carcinoma e câncer, perdas, preocupações. É uma doença complexa e nós estamos aqui para buscar ajudar. Bom, hoje, no momento, a única ajuda que nós podemos oferecer de forma clássica é o tratamento de apoio, de suporte, oferecer cuidados com as feridas, curativos, utilização de antibióticos. Nós estávamos falando sobre isso ontem, né? Nesta conferência, infecções e antissépticos, nutrição. A nutrição, uma boa dieta ajudará ao paciente a ter mais energia, ter uma cura mais rápida, também tratará a anemia e células escamosas quando elas apareçam. Além destas medidas que nós conhecemos, a ideia é que as feridas possam se curar mais rápido, mas as bolhas, elas continuam aparecendo. E se nós pudéssemos, pararíamos as bolhas. Então, para tentar ir um passo além, em Stanford, nós estamos buscando corrigir essas fibrilas de ancoragem ausente na EBRD. Então, no caso da pele normal, aqui nós conseguiríamos ver a fibrila de ancoragem, nós aumentamos em 1 milhão de vezes. Então, a gente consegue ver essas estruturas pequenininhas vindo aqui, aparecendo aqui. É uma parte que fica bem clara aqui nesta interface. Então, nós temos na pele a derme e a própria epiderme. Então, nesta interface, nós conseguimos ver a parte principal da membrana e desta estrutura pequena que estão em volta da parte externa da derme. Então, tem uma outra fibrase que nós chamamos de fibra de colágeno, e elas estão aqui em volta desta parte de estrutura maior. Então, é a mesma coisa que essa conexão entre uma derme e a epiderme. Então, quando a gente pensa na EB distrófica, a gente consegue ver essa densidade aqui em volta. Então, por essa razão é que a pele é mais frágil. Então, há muitos anos atrás, nós já vimos um pedido de ajuda de proteção da superfície da pele. Além disso, por exemplo, em volta da boca, em volta dos olhos, no esôfago. Então, são todas áreas que estão em contato com o ambiente, e o ambiente pode ser muito rígido e disruptivo e pode nos causar bolhas. Então, é necessário que nós possamos proteger essas áreas que estão expostas ao ambiente e também evitar as bolhas. Bom, na EB distrófica, nós temos uma falta do colágeno 7 e ele traz essa redução ou até a ausência desse tipo de substância. Então, nós temos distintos tipos de colágenos com diversas moléculas. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 tipos de faixas, como se fosse
3 camadas. Então, eles agindo juntos, eles têm uma associação lateral múltipla que pode auxiliar na proteção dessa membrana e no colágeno faltante. Então, o sequenciamento que está neste colágeno, se você colocar ele na pele, ele vai saber o que fazer. Então, ele se junta automaticamente, então ele vai direto para a membrana se você colocar ele no lugar certo. Aqui no próximo slide, nós podemos ver as fibrilas de ancoragem melhorando a coesão da pele e enredando o colágeno dérmico, assim como na imagem. Então, é isso que nós queremos fazer. Nós queremos colocar isso de volta nos pacientes com EB distrófica. Nossa primeira tentativa foi em 2016. Nós retiramos células de pacientes e depois nós fizemos com que elas crescessem, colocamos o colágeno 7 no gene e depois disso nós colocamos elas em pedaços menores e acoplamos ao paciente. Essa parte aqui explica um pouco do processo. Nós executamos a biópsia da pele do paciente, isolamos a célula, adicionamos o gene, depois que elas estão unidas, nós colocamos ela no paciente na sala de operação. Então, essa é a imagem de como a construção dessa folha epidérmica é feita. Nós colocamos em caixinhas menores e levamos então para a sala de operações. Me parece que esse aqui é como estava antes, depois de vários meses, 6 meses, 12 meses, e a pele está se reconstruindo rapidamente. Aqui na imagem de baixo, a gente consegue ver com o uso da técnica como ela vai melhorando, assim como na terceira imagem. Então, esse trabalho não foi permanente, mas ele durou um bom tempo, durou 1 ano antes que o declínio começasse a acontecer. Não é uma correção permanente, mas é uma terapia duradoura que ajuda muito. Então, hoje ela está na fase final. Nós estamos em vias de conseguir aprovação nos Estados Unidos para o próximo ano. Tem uma outra tentativa que foi feita com a EB juncional. E aqui nós conseguimos verificar no artigo o que foi feito com o paciente. Eles trataram só um paciente, mas o paciente reagiu muito bem. 80% do corpo dele estava com enxerto epidérmico e o estudo foi feito justamente para fortalecer a pele, e depois de 5 anos a pele ainda estava perfeita. Então, esse é um estudo muito positivo. Então, a diferença entre o resultado deles e o nosso é que eles estavam utilizando a lâmina em que nós fizemos essa verificação com a EB distrófica. Então, por isso que há uma diferença nos resultados. Nesse tipo de abordagem, funcionou para o paciente juncional com enxerto epidérmico. Bom, aqui no ensaio de fase 3, nós podemos verificar uma outra terapia genética de fibroplasto. Ao invés de considerar só o colágeno 7, a gente considera o fibroplasto do colágeno 7 para o EBRD. Então, neste caso, você pode usar cada um deles para ajudar a repor o colágeno de volta na pele. Então, esse é o processo. Nós fazemos a biópsia, colocamos o gene dentro do fibroplasto e então, ao invés de ter que levar o paciente para à sala de operação, nós colocamos os enxertos. Então, como ele está frágil, nós precisamos tomar muito cuidado. A gente precisa só hospitalizar o paciente, interná-lo por 1 semana depois para cuidar do pós. Mas nesse caso do fibroplasto é diferente. Ele passa o dia na unidade hospitalar
Então, ele faz só uma sedação local, ao invés de uma anestesia geral, e é muito melhor para o paciente. Ele pode ir para casa no mesmo dia, em vez de ficar no hospital por demais dias. Então, é bem mais fácil. Então, esse é um ensaio de fase 3. Nós tivemos um paciente brasileiro, e eu espero que a gente possa continuar a trabalhar com ele no próximo ano também. Então, o que eu tenho compartilhado com vocês, nós chamamos isso de terapia ex vivo skin. Na verdade, nós tiramos essa amostragem dentro do laboratório e já conduzimos essa integração genética. Depois que ele vai para a célula, nós conseguimos retirá-lo aonde é necessário. Nós conseguimos fazer uma expressão correta para o paciente nesse sentido, e ainda dentro do hospital. O que eu quero dizer é que é muito trabalho, a gente precisa meio que fabricar nós mesmos aí essa facilitação para a colocação na pele, mas muita coisa acontece aí e, bom, uma outra forma de fazer essa terapia, a gente também chama de, além do ex vivo, o procedimento chamado in vivo. Você consegue fazer a modificação em qualquer ferida. Então, você pode ir colocando na pele do paciente, e você pode fazer isso em casa também. Então, é muito mais fácil. Mas esse processo pode ser complicado de diversas maneiras. Por exemplo, com a terapia genética em vivo, nós sabemos que tem um vírus adicionado a ele. Então, quando a gente coloca no corpo, nós sabemos do Covid, o que nós passamos, que nós precisamos estar conscientes de que o sistema imunológico, uma das coisas mais importantes para o sistema, é ele nos proteger dos vírus. Então, o corpo, ele faz isso de várias formas. Por exemplo, se você evitar uma maneira do corpo reagir, ele vai encontrar outra maneira de reagir para proteger o corpo. Então, esse tem sido um problema para a terapia individual genética no caso do procedimento in vivo. Nós tivemos um paciente que faleceu há alguns anos atrás por conta das reações. Era algo que passou nos jornais, então foi uma tragédia. Então, depois de muitos anos, nós voltamos com a terapia genética em vivo, porque nós desenvolvemos novos vetores para lidar com isso, imunossupressores. E, então, com esses vetores, você só pode fazer o uso disso uma vez. Se você fizer isso de novo, o corpo já vai reconhecer e ele vai começar a reconhecer esse vírus como EEV, que é para justamente essa terapia do in vivo. Então, você só pode fazer isso uma vez. Então, apesar disso, funcionou muito bem, principalmente para tratar anemia, doenças dos olhos, por exemplo. Então, nesse caso do in vivo, você só pode usar uma vez esse procedimento. Agora, nós desenvolvemos um outro vetor que você pode utilizar diversas vezes. Nós chamamos ele de proteína ICP47 do HSV1, que ele bloqueia a apresentação viral dessa classe. Nós já comentamos isso antes em outros congressos. Então, ele vai... o vetor, ele vai manter essa múltipla tentativa e depois de alguns meses pode ser que esse processamento volte. As pessoas já tentaram até fazer uma vacina contra isso, mas ninguém conseguiu ainda ter o êxito suficiente para o desenvolvimento dessa vacina. No caso do HSV1, ele tem estado com o ser humano há milhares de anos, então ele vai evitar que haja uma invasão no sistema imunológico. Portanto, com o HSV, é difícil degradar isso. Há diversas razões para isso, diversas formas de tratar isso. Mas uma delas é um trabalho que nós temos feito, que é tratar uma das proteínas ligadas a esse transportador associado ao processamento do antígeno. Ele vai ligando-se ao processamento de TAP com o antígeno inibido. Então, ele é muito importante para que nós consigamos uma resposta imunológica. Essa proteína, ela bloqueia a apresentação do peptídeo.
Então, se você tiver uma suspeita não identificada do seu sistema imunológico, o corpo ele fica tentando encontrar um suspeito e é a mesma coisa que como se ele fosse uma polícia do corpo. Então, ele fica no corpo para proteger. Mas se houver um vírus que o corpo não consegue se livrar, por exemplo, a herpes, é uma coisa ruim. Por quê? Porque ele precisa fazer com que o vírus não se replique no restante do corpo. Então, tudo aquilo que vai para a pele, que traz esse depósito no gene, a gente consegue, se a gente conseguir mudar isso na terapia de gene, essa é a ideia que nós temos para a nossa terapia. Portanto, uma das propriedades muito boa da nova terapia genética tópica é que ela é positiva como se ela fizesse uma restauração. Por exemplo, é como se fosse um caminhãozão que você consegue colocar tudo aí dentro e colocar no corpo. Você consegue ter uma cópia desse colágeno 7 e com o Bivec, ele é um dos maiores que tem na natureza. Se a gente consegue fazer essa administração por meio de diversos genes, no caso do HSV1, se há uma falha nessa detecção e restauração, nós colocamos dentro da célula da pele e a partir disso ele penetra na pele comprometida, que nós estávamos comentando antes. Então, dessa forma, não somente ajuda com os sintomas da EB, mas corrige a EB, faz com que a pele faltante na EB possa ser corrigida. Bom, essa próxima imagem, quando a gente começou a desenvolver isso, nós fizemos a testagem nos pacientes com, por exemplo, os queratinócitos, por exemplo, e cada um deles foi reagindo muito bem. Aqui neste artigo, quando nós fizemos a nossa fase de teste, essa é a forma como nós fazemos a aplicação com pequenos pontinhos, com uma diferença de centímetro pequena, com gel. Acho que a antiga apresentação, ele comentou sobre o tamanho de 2 cartões de crédito. Quando ele começou a usar o Bivec, ele percebeu que a gente consegue tratar áreas maiores, talvez um terço da área das costas, se a gente fizesse uma comparação. Então, nós fomos fazendo a aplicação com pequenos pontinhos, colocamos plástico em cima para que ficasse de um dia para o outro e continuamos tratando isso uma vez por semana. E o que nós descobrimos é que nós fomos fazendo o teste das feridas tratadas, todas aquelas que foram tratadas com o Bivec, uma delas teve a cura completa. Uma que não curou, a gente colocou de novo o paciente no experimento, tratando ele, e aí com essa nova tentativa a gente conseguiu a cura total. No caso do placebo, que a gente fez a comparação, ele não teve a cura. Aqui no gráfico a gente consegue ver a cicatrização eficiente tratada com o Bivec, e aqui na linha em azul é o placebo e aqui na laranja é o KB103, e é isso que acontece nessa comparação com as erosões, com as bolhas, e aí depois que ele consegue ter a cura, em alguns momentos tem uma reabertura da ferida, mas no histórico que nós temos, entendemos que é um processo constante. Quando a gente faz essa terapia, ele se cura e ele se mantém curado. E a pele fica mais forte, ela fica mais resistente. Aqui eu tenho um vídeo de uma pele de um paciente que foi tratada. Ela estava conforme essa terceira foto aqui do lado direito, e você consegue ver essa área circular que foi tratada e a pele está mais forte. Então, por exemplo, no caso do paciente, ele bateu com o braço, criou uma bolha ali onde ele teve, onde ele bateu, e mesmo assim a gente conseguiu tratar. Deixa eu ver se o vídeo funciona aqui para vocês. The center is not. E aqui na parte central, a bolha não se estendeu demais.
aqui uma outra visualização no vídeo, espero que vocês consigam visualizar melhor. Está bem no meio aqui da ferida e a parte da bolha, ela não está indo para a área que foi tratada, é porque nessa parte a pele está mais forte. Então, corrige a doença e deixa a pele mais forte. Então, aqui nós temos algumas expressões do colágeno 7 na pele do paciente após o tratamento tópico. Então, tem áreas maiores aqui na aplicação do BVEC. Então, ele vai toda a parte de revestimento da pele na área maior. Olhando aqui na parte de fibrilas, antes não havia ancoragem na pele e agora, depois, a gente vê que está muito melhor e está parecendo como uma pele normal. Então, o gene entra, ele faz o processo de proteína, ele vai para o lugar certo e com uma outra estrutura fica incrível. Essa aqui é uma segunda fase do estudo no artigo publicado, e nessa outra tentativa nós fizemos um ensaio fundamental para testagem de terapia genética tópica, uma redosagem, ensaio duplamente cego, randomizado, e neste caso nós fizemos a comparação entre as feridas do BVEC e o placebo, e nós fizemos um tratamento uma vez por semana, por 26 semanas, na verdade 6 meses, e nós fizemos um tratamento chamado de Open Label com a BVEC, então a gente queria dar a ele esse benefício de ajudar ele a participar do estudo, mas também ter o seu tratamento feito. E o que nós estávamos buscando era 100% de cura. Nós chegamos ao 95% para nós não servir. A gente queria chegar ao 100%. A gente estabeleceu um nível alto de exigência. E nesse caso aqui, com ferimentos primários expostos a BVEC, nós chegamos a 20,9 de resultado. Isso porque nós víamos a abertura e fechamento do ferimento. Nós tivemos alguns efeitos muito eficazes também. Bom, as pessoas falam da eficiência e que isso é bom, nos deixa felizes, mas o que nós achamos que realmente nos ajuda a entender a eficiência é a segurança. Por exemplo, evitar aumento das inflamações e também a efetividade do medicamento. Neste caso, no sistema imunológico, a ideia é que não tenha inflamação causada. Eu diria que um dos efeitos adversos mais importantes que nós podemos tratar com essas reações, por exemplo, de um dia para outro, é aquilo que vai se construindo desse ferimento depois do tratamento. Então, a gente não quer que esse aspecto fique ruim depois. Então, há uma forma de tratar isso, é pré-tratar os ferimentos antes de fazer o uso do medicamento. Por exemplo, depois de 1 ou 2 semanas tratado, a gente vê que esse cuidado com antisséptico, antibióticos, com a limpeza correta, e quando há inflamação e infecção, isso é positivo porque a gente conseguiu cuidar do ferimento antes, aí você não tem nenhum sequenciamento e a terapia funciona melhor. Um dos palestrantes ontem falou sobre o cuidado necessário com a infecção e a ferida. Nós sabemos que tudo isso é importante. Esse apoio, nós sabemos que a terapia de gene ela não é um substituto para esses cuidados. Nós não vamos esquecer da nutrição, da dieta correta, de todo o cuidado que nós fazemos com a EB. Se nós fizermos tudo isso, nós teremos melhores resultados com a terapia oferecida aqui. Uma das outras coisas que nós vimos aqui em resultados é que há anticorpos que foram desenvolvidos
em relação ao colágeno 7 nessa soroconversão. Nós sabemos que 57,5% das pessoas são soropositivas para anti-HSV1 nessa base, mas tem pacientes que têm uma reação positiva nesse tipo de soroconversão. Nós temos 10% dos pacientes com EB distrófica que nunca tiveram esse tipo de anticorpos no corpo e no sangue. E eu fico me perguntando por quê. Talvez seja o caso de que eles foram expostos ao colágeno 7 em alguma situação. Por exemplo, as pessoas podem ter por exemplo, pessoas que usaram produtos que têm colágeno 7 no produto, por exemplo, e elas passaram. Ou então um outro tipo de produto que traz uma expressão bem presente de colágeno 7, então ele te dá uma imunização no sistema do seu corpo. Mas durante o estudo, nós tivemos mais pacientes que desenvolveram essa reação. Nós percebemos aqui onde que haveria uma eficiência e eficácia real desses anticorpos e quais foram aqueles que não reagiram. Então, nós não verificamos tanta diferença, por exemplo, no processo de cura, mas nós precisamos continuar o estudo porque é o caso de que em algum momento talvez a gente precise diminuir o anticorpo para que o paciente possa tolerar melhor a terapia. Essa é uma outra questão que nós estamos lidando, porque antes, na nossa área, nós queríamos ter uma expressão suficiente do gene, mas agora nós estamos tratando com o outro lado. Mas eu estou muito confiante que nós vamos superar tudo isso, se isso for provado que é um problema, de fato. Bom, uma das outras coisas que nós temos informação a respeito é que as pacientes com EB distrófica, por exemplo, no caso de ver com frequência que o paciente está produzindo um pouco de colágeno 7 aqui na base da membrana, eles podem não produzir o colágeno total e aí o corpo acaba reconhecendo como anticorpo negativo. Parte desse colágeno 7, talvez o sistema imunológico ele só reconhece uma parte disso como se fosse parte do corpo, como se fosse parte da célula, e aí ele não desenvolve anticorpo. Então, por exemplo, no caso de outras partes do colágeno 7, pode ser que ele desenvolva. Então, nessas lições aprendidas da nossa pesquisa, nós precisamos entender onde que está acontecendo de fato a atividade imunológica para que nós possamos entender melhor como que os anticorpos estão tratando isso e como que nós podemos desenvolver melhores terapias. Uma das que nós estamos fazendo hoje é uma chamada de IgG4, de anticorpos C7, e ela está em andamento porque ela não é uma imunossupressora para o sistema imunológico, porque ela está presente em muitos tipos de sangue no corpo. Por exemplo, o que acontece? Entra no corpo e o sistema imunológico do paciente, ele vai dizer, nós já temos muito anticorpos e não precisamos mais construir mais. E aí o corpo para de construir anticorpos. E aí uma vez que ele entra no sangue, ele cria anticorpos para todo tipo de bactérias, outros vírus, gripe. Então, no final das contas, protege muito o paciente, mas os anticorpos baixam sensivelmente. Então, aqui uma imagem que nós trouxemos aqui com uma redução significativa dos níveis de anticorpos. Então, a gente sempre busca como resultado esperado uma melhora na cicatrização da ferida e é isso que nós falamos e conversamos com o paciente na terapia genética. A ideia é ajudar e fazer com que essa terapia funcione melhor.
Neste próximo slide, nós passamos pela fase 2, pela fase 3, começamos o uso comercial do BVEC, pacientes que nós fizemos acompanhamento por 3, 4 anos. Nós temos um paciente aqui, ele começou com muitos ferimentos no corpo, nas costas, mas depois de alguns anos nós percebemos que os ferimentos se recuperaram muito bem, então deixou de ser um paciente de EB severa para o mais mediano, intermediário. Aqui também nós percebemos que o peso do paciente aumentou, a altura do paciente aumentou e seus níveis de nutrição também aumentaram. Então, ele conseguiu melhorar todos os sistemas, os níveis de sistema e inflamação do corpo. Espero que o vídeo funcione aqui, espero que vocês possam escutar. Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência na terapia genética e como paciente. Bom, eu nasci com essa condição de doença rara. E basicamente o que significa é que o meu corpo ele não cria proteína chamada colágeno 7, que ajuda a pele a proteger o corpo. Então, o que foi aplicado no meu corpo, basicamente, é que hoje eu preciso tomar muito cuidado com a minha rotina diária. A minha primeira experiência com a terapia começou em 2019, em abril, quando eu decidi participar desse experimento. Com relação a EB, antes de começar esse experimento, 70% das minhas costas tinha ferimento aberto e na parte superior do meu braço ainda não tinha uma cura. Antes eu tinha anemia severa, eu perdia muito sangue, eu sentia muita dor. E todas as atividades diárias que eu executava eram desafiadoras para mim. Então, coisas simples como, por exemplo, dormir com as costas, com a barriga para cima, doía muito. Então, depois de muitas reaplicações de vários meses, a parte superior das minhas costas e do meu braço começaram a curar e se mantiveram curadas. Então, eu não sabia se isso iria funcionar. Depois de 1 ano e meio, as minhas costas tiveram uma recuperação e onde que 70% do meu corpo não tinha cura, foi curado. Então, boa parte da parte superior do meu braço foi curada e melhorou muito a qualidade de vida que eu tenho, porque eu sentia muita dor, eu estava perdendo muito sangue. Eu não conseguia fazer coisas simples como deitar de costas e hoje me ajudou muito. Bom, hoje 99% das minhas costas está curado e os meus braços também estão curados. Outras partes do meu corpo que não receberam aplicação ainda estão começando a se curar porque o meu corpo está utilizando essa possibilidade para recuperar e curar outras áreas do meu corpo. Então, com essa terapia, a minha condição de vida melhorou e eu espero que outras pessoas também possam se beneficiar dessa terapia e espero que vocês aproveitem o dia de vocês. Obrigada pelo seu tempo. O Aaron, ele é um jovenzinho muito articulado e ele tem atividades online, ele é muito ativo. Talvez se vocês quiserem entrar em contato com ele, ele vai adorar. Bom, esse era só um exemplo que eu queria compartilhar com vocês sobre o período de longo prazo e o seu benefício. Bom, aqui neste próximo slide, aqui é um acompanhamento de um paciente que nós tratamos na fase 3 e a segurança dele estava muito positiva, mas nós tratamos apenas um paciente, nós estamos tratando mais pacientes agora e nós precisamos de mais dados para verificar como que isso funciona nos pacientes. Esse é um caso interessante de um paciente que veio da Itália e participou do estudo. Ele estava no estudo de fase 3 e ele tinha esse ferimento por cerca de 10 anos. Então, estava cobrindo boa parte das costas dele e depois do estudo, apenas essas 2 áreas estavam abertas.
e depois ela fechou em cerca de dezembro de 2021. Ele voltou para a Itália, festejou Natal. Em 2023, ele entrou em contato comigo novamente e ele pediu por mais terapia. Então, eu falei com o patrocinador, digamos assim, e eu pensei que ele quisesse que eu tratasse das costas dele, mas as costas dele estavam bem, ele queria auxílio com as pernas. Então, quando eu tirei essa foto, já fazia 17 meses que ele não estava fazendo terapia e as costas dele estavam boas. Como o palestrante anterior comentou conosco, depois de 6 meses, a gente espera que o colágeno 7 possa trazer benefícios ao corpo do paciente. Então, por exemplo, fibroplasto nós sabemos que esses elementos, componentes não saem do corpo tão facilmente e neste caso, ele estando longe da terapia por 17 meses, vai além daquilo que nós imaginávamos que aconteceria. Isso é positivo. Então, por que ele continua se sentindo bem? Por exemplo, além do Aaron e outros pacientes, eles se mantêm curados por mais tempo. Então, boa parte disso pode ser que ele tenha uma memória de recuperação do ferimento. É uma ferida que ela fica aberta devido à memória imunológica. Então, eu também diria que existe uma memória psicológica. O Aaron, ele lembra desculpa, esse é outro paciente da Itália. No caso dele, ele se lembrava de como ele não conseguia tomar banho. E agora que ele pode, eu acho que ele está tomando mais cuidado também. Então, acho que parte também da razão pela qual o ferimento está tendo uma cura mais longa. Então, mesmo pacientes com EB severa, tem outras partes do corpo que estão normais. E vocês também devem perceber isso. Tem, por exemplo, áreas como cotovelo, as costas, que mesmo com as bolhas e as cicatrizes, elas já estão normalizadas. Então, na história natural de como que a EB se desenvolve, ela começa com uma pele normal, depois começa com uma bolha, depois a bolha melhora com um pouco de vermelhidão, cicatriz, depois volta, depois vem mais cicatriz, depois de vários ciclos de bolha e cura, vai ficando uma espécie de cicatriz mais engrossada. Então, isso vai piorando, vai se tornando mais crônico. Então, talvez com o BVEC, é como se você tira o incêndio dali, da onde está acontecendo aquele fogo, e aí, pouco a pouco, vai voltando ao normal, e a inflamação vai diminuindo, a fibrose começa a melhorar, e talvez ela vai voltando para uma pele normal. Então, acho que tem muito que a gente precisa aprender sobre isso, não somente o histórico natural do desenvolvimento da EB, mas também como que ela evolui e como que ela reage à terapia ao longo do tempo. Bom, nós temos um acontecimento muito positivo aqui que nós tivemos na história da EB nos Estados Unidos. Nós adoramos quando outros países também têm o benefício que nós tivemos. Essa é uma das razões que eu estou aqui, porque eu realmente quero trazer essa terapia aqui para o Brasil. Bom, o que nós estamos fazendo hoje, nós estamos trabalhando para cuidar de outras partes do corpo que são afetadas pela EB. As pessoas falam sobre a parte sistêmica da EB, mas se você olhar todas as áreas da EB que foram afetadas, elas podem ser avaliadas por exemplo, você pode colocar colírio nos olhos, por exemplo, preparação na orofaringe, no esôfago, também na parte retal. Então, essas são áreas que são afetadas pela EB. Você não precisa de medicação sistêmica para tratar essas áreas. Há um ano atrás, nós tivemos esse artigo que nos chama a atenção do New England. O paciente que passou pela fase 1 do experimento, ele foi tratado
mas ele estava cego praticamente, os dois lados dos olhos. Ele estava com uma cicatriz grande e era como se tivessem mãos na frente dos olhos dele, digamos assim. Eles tentaram tirar essa cicatriz e ela voltou depois. Às vezes, se você tenta tirar, fazer essa remoção, ela pode voltar. E a ideia não seria tentar tirar, mas nesse caso da Universidade de Miami, Alfonso Sabater é o nome dele, ele tentou tratar o paciente com o BVEC, e ele tentou fazer isso por várias semanas, 3 vezes por semana, na verdade, e depois de uma vez por semana, o paciente conseguiu voltar a enxergar. A superfície da córnea conseguiu ter uma cicatrização melhor, também sem afetar a retina. E se nós olharmos aqui por esse gráfico, a acuidade visual do paciente no olho direito melhorou. Depois da publicação desse artigo, ele teve outro olho tratado e ele conseguiu a recuperação da vista. Então, para alguém que foi cego por muitos anos, ele voltar a ver, imagina só o impacto gigantesco na vida dele, quanto que a família dele ficou feliz também. Então, eu acredito, eu sou um dos sponsors desse tipo de estudo, experimento nos olhos. Então, é um desenvolvimento muito positivo. Bom, eu também estou muito interessado em trazer a BVEC para a boca. Há diferentes abordagens que nós estamos começando a utilizar. Um deles, por exemplo, a gente pode fazer aplicação dental. Nesse caso desse tipo de equipamento que a gente consegue fazer o deslizamento de colocação e retirada por meio da gengiva. Depois que nós fazemos o tratamento da gengiva, você já consegue escovar novamente, passar o fio dental e o sangramento diminui. É como se fossem band-aids que vão colocados, como se fosse o cuidado com essa placa de bruxismo e silicone para esses cuidados. Então, nós vamos fazendo essa aplicação da BVEC na boca e, eventualmente, a gente poderia chegar ao tecido, o tecido ali da boca para que ela possa grudar ao longo do tempo de uma forma mais natural ao local. Bom, e uma das limitações que a BVEC tem é que ela não consegue penetrar na pele normal. Ela precisa ter um ferimento. E uma das questões que nós verificamos é que, especialmente com as mãos, a pele está tão engrossada que as mãos não têm bolhas com tanta frequência. Então, o trauma se forma na mão e ele vai ficando debaixo da epiderme. E isso é causado pela fibrose, pela contração, e é por isso que os dedos vão começando a se juntar e grudar. Então, várias bolhas vão sendo formadas juntas. Então, a ideia é evitar que isso aconteça de forma conduzida. Uma das opções são esses lasers. As pessoas usam é usado por muitos pacientes e hoje tem usado para questões cosméticas, para as rugas. Elas querem parecer mais jovens e aí elas colocam esses lasers no rosto. Claro que faz um bom trabalho em tirar essa fibrose das rugas, mas também pode tirar essa fibrose dessas cicatrizes e também pode ser usado para pacientes com EB. Eu espero que a gente possa começar já no ano que vem esses experimentos para a pele com esse tipo de ferimento. Ele não traz prejuízo para a pele. Na verdade, é como se ele fosse fazendo furinhos simultâneos na pele. Ele é igual quando você pede pro paciente abrir a boca, ele faz e aí você vai inserindo, né, esse laser aí. Se você olhar
Aqui nessa imagem aqui de baixo, se você olhar aqui na imagem B, é assim que o laser fica aparecendo na pele. É como se fossem pequenos furinhos que vão sendo feitos na pele com o uso do laser. E aí na imagem C você consegue verificar o que ele faz. Uma vez que você usa, você aplica o Bivec na pele, ele começa a fazer as coberturas e esses furinhos são suficientes para manter a pele junta e você evita que a bolha aconteça. Se você faz a aplicação disso na mão, você consegue evitar. Essa é a minha hipótese, digamos. E eu estou muito animado em fazer essa tentativa desse experimento. Então, é assim como que nós trabalharíamos em uma pele sem ferimento. Bom, algo mais que eu quero dizer a vocês é que nós estamos trabalhando com a terapia do colágeno 7. E com essa terapia do gene, a gente pretende incluir isso na pele. E a gente já sabe que é bom, mas um próximo passo é poder oferecer essa proteína em gel na pele. E essa é a forma como nós faríamos aqui nesta imagem. Nós faríamos com que a célula crescesse e nós iríamos oferecer uma purificação, nós randomizaríamos isso e ofereceríamos essa parametrização. Bom, aqui no próximo slide nós podemos verificar que essa purificação aconteça e tenha muito nutriente incluído aqui. Então a ideia é que nessa parametrização é como se, metaforicamente, é como se você fosse um fazendeiro e você fosse colocando todo o fertilizante natural necessário para que essa proteção acontecesse. Então, empiricamente e na metodologia, nós estamos oferecendo uma grande quantidade de colágeno 7 e com esse processo de purificação, a gente quer chegar a esse limite. Bom, aqui no próximo slide, vocês conseguem verificar como que o colágeno 7 aparece em forma de recombinação. Ele vai trazendo esse monômero aí e ele vai reduzindo a superfície e funciona muito bem. Bom, nós vamos começar esse estudo no próximo ano. Tem vantagens. O custo é menor. As pessoas reclamam sobre o custo, né? E eu compreendo, mas agora eu posso dizer que o argumento de um custo efetivo, de custo-benefício, é positivo, porque neste caso vai ser mais barato, como se fosse um medicamento biológico comum. Então, vai trazer também mais estabilidade aumentada e nós queremos já começar o ano que vem. E eu espero poder trazer o envolvimento de outros países também. Eu estava conversando com a Debra Brasil. Bom, eu quero terminar agradecendo todas essas pessoas, pessoas inteligentes, talentosas, que ajudam e auxiliam em diversos estudos. Quero agradecer principalmente os nossos sponsors, os nossos patrocinadores, que têm trabalhado conosco passo a passo para desenvolver a BVEC. E eu quero agradecer também todos os pacientes incríveis com EB que nos ajudaram a trabalhar tanto com estes testes. Muito obrigada.